Vamos conversar um pouquinho sobre emoções? Você é dominado pelas suas? Você consegue reagir de forma emocional ou de forma racional? Vem comigo que você vai descobrir um pouco mais sobre esse tema e principalmente ao término dele você já vai ter um recurso para usar sempre que precisar para o seu autocontrole. Muitas pessoas falam que somos seres racionais e eu ouso discordar disso. Por quê? Porque nós somos seres emocionais. Nós reagimos a tudo que nos acontece de forma emocional e isso rege a maior parcela da nossa vida. Todos os nossos relacionamentos, as nossas bases, tudo foi feito em forma de emoção. E eu vou explicar isso para você. Então, quando a gente fala de perceber a realidade, não importa o que acontece, o importante é a carga emocional que vem com ela. Pode acontecer algo pequeno ou algo grandioso, mas se aquilo vem com uma carga muito grande de emoção, vai carimbar o seu inconsciente, vai fazer uma marquinha ali e vai gerar uma memória. Quanto maior a carga emocional, maior é o tamanho dessa memória. Então, se você está falando de traumas, né? Se você está com algum ciclo vicioso ou que não consegue sair desse contexto, você tem situações repetidas na sua vida. Outro dia eu estava falando com um amigo meu e ele tem uma situação financeira que é super instável. Então, hora tá muito bem e hora tá com a corda no pescoço. Aí ele volta a ficar muito bem e volta a ficar com a corda no pescoço. E assim, eu já o conheço há tempo suficiente para acompanhar esses ciclos algumas vezes. E aí eu falei para ele, você já parou para pensar que isso pode ser um comportamento repetitivo? Se tornou um padrão na sua vida. Você vive nesse alto e baixo, né? O quanto te consome, quanto disso te prejudica, quanto disso causa outras emoções. E ele nunca tinha parado para pensar sobre essa perspectiva, sobre esse aspecto. Então, cada coisa que uma pessoa fala talvez sirva de uma reflexão. E aqui, por que eu tô falando tudo isso, né? Tamara, o que tem a ver com a emoção? Porque talvez seja a forma com que ele aprendeu a se relacionar com o dinheiro. Mas sempre é tempo de você romper isso, porque você não precisa ser um repetidor de padrões. O mesmo acontece com relacionamentos. Então tem pessoas que ficam em relacionamentos abusivos, né? Aí consegue terminar, nossa, agora... E aí volta a se relacionar e volta a ser um relacionamento abusivo. E não precisa ser homem, mulher ou o casal que seja. Pode ter um relacionamento abusivo no emprego ou com amizades. Então a pessoa sempre se coloca numa situação que ela já se viu antes. E isso é uma memória emocional. Então em algum momento o cérebro entendeu que aquele era o caminho e não necessariamente é. Mas para essa pessoa foi a tradução que foi feita, então ela volta a ficar naquele ciclo. Muito bem. Agora, eu não tô aqui para ficar apontando coisas sem te dar o quê? Sem te dar um recurso para agir sobre isso. Então, eis o que eu vou falar, que é o controle da emoção. Como que a gente faz isso? Como que a gente controla essa emoção? O primeiro passo é perceber. Então, se você está com muita raiva, ou se você está muito ansioso, ou se você está deprimido, é você se olhar e você falar assim, tá, eu tô com raiva, esse é o momento que eu tô com muita raiva, ou esse é o momento que eu tô muito ansioso. E o segundo passo é, por que eu estou me sentindo assim? Você vai conversar com você mesmo, você vai se fazer perguntas, tá? O que aconteceu que eu estou me sentindo assim? E aí você vai ver se é algo real ou se é algo imaginário. O que seria algo imaginário? Uma suposição, por exemplo.
Então é algo real, aconteceu um fato e aquilo te deixou extremamente num estado emocional e aí você perdeu o controle. Então você percebeu isso e agora você está se questionando, ok, o que aconteceu? Foi a fila do caixa que não andou, foi uma pessoa que te fechou no trânsito, ou foi uma resposta atravessada, ou foi uma ligação que você não... Enfim, não sei. Você vai saber, porque você vai estar sentindo isso, né? Então você vai questionar. E o terceiro passo é fazer o exercício. Então você vai começar a fazer um exercício de reflexão no sentido de o que está ao seu alcance para mudar isto? Porque a gente só consegue mudar as nossas ações. Então, por exemplo, você estava dirigindo seu carro, indo para o trabalho, você estava super atrasado, e você estava desesperado, tá? Aí um carro te fechou, aí você ficou puto da vida, e aí você buzinou e tal, e aquilo, putz, tinha tudo para acabar com o seu dia. Ok, então o primeiro passo, você percebe essa emoção que aflorou, então você estava muito nervoso, aí você, o que aconteceu? Tá, o cara me fechou, e aí você vai começar a fazer um exercício de, foi o cara que me fechou, o que está ao meu alcance para não despertar mais esta intensidade de emoção que essa situação me despertou. Então, talvez você chegue à conclusão de que as ações dos outros não nos competem. As ações dos outros são dos outros. Então, o fato de você ter sido fechado, ok, então você não pode controlar o que o outro vai fazer, principalmente no trânsito. Mas o que você pode fazer? Você pode ter uma atitude de prevenção. E outra, o que estava contra você naquele momento? O tempo. Então, talvez se você comece a olhar para si, para ações que você pode mudar no seu dia, isso te dê um controle cada vez maior. E é isso que eu quero que você atinja cada vez mais, porque quando você tem o controle das suas emoções, você vive melhor, você tem uma qualidade de vida muito mais aumentada, se assim dizer, se assim eu não assassinar o português. Mas ficou claro, você conseguiu pegar qual que é a linha de raciocínio, porque uma vez que você começa a fazer esse tipo de exercício, você pode fazer com tudo, com todas as situações, em todos os lugares, e aí você vai se percebendo e se conhecer muito bacana, porque você vai vendo as reações que você tem diante de inúmeras situações. Bom, eu espero que você deixe aqui no comentário como foi fazer esse exercício para você, tá? Porque eu quero muito saber, eu quero muito ver a tua evolução e as descobertas maravilhosas e fantásticas que você vai relatar aqui. Se você gostou desse vídeo, curte e compartilha e não se esquece, se inscreva no nosso canal.